os pecados de todo aquele que nele crer. O plano da salvação é simples, irmãos. Mas muitas vezes nós queremos complicar os projetos de Deus. O homem às vezes quer complicar a chamada de Cristo do pecador. De vez em quando nós vemos algumas cenas e ouvimos algumas coisas que nos deixa preocupado como pastor de igreja e também nos deixa até triste. Alguém chega assim: fulano não tem mais jeito, para de orar, ciclano não tem mais jeito, larga de mão, abandona. Quem foi que disse? Nós somos algum juiz agora? Aleluia. Quem somos nós para determinar quem vai para o céu e para o inferno? Nós não temos essa autoridade, irmão. Fulano está condenado, fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. Nós não temos esse direito e nem essa autoridade de julgar alguém. Não podemos perder as oportunidades de testemunhar Cristo. Pedro, ele prega a mensagem de Cristo, que Cristo perdoa todos aqueles que nele crêem. As pessoas precisam de Jesus. Todo ser humano, ainda que não queira, mas precisa de Jesus, porque somente Ele perdoa os pecados e oferece o direito de vida eterna ao lado do Pai Todo-Poderoso. Quem convence as pessoas da verdade, a Bíblia diz que é o amado e divino Espírito Santo. Mas a nossa tarefa, Marcos capítulo 16, versículo 15, é anunciar as boas novas de salvação, querendo o diabo ou não, querendo o inferno ou não, querendo alguém da tua família ou não, é nossa obrigação anunciar que Jesus salva, cura, liberta, transforma e que vem buscar a igreja. Não podemos, o que eu disse hoje de manhã lá no grupo do WhatsApp, não podemos ver o inimigo das nossas almas fazendo, acontecendo e achar que está normal. Não, pastor, as coisas agora mudou, a coisa está mais moderna do que antes, mas a Bíblia não mudou, a igreja não mudou, a palavra não mudou, os costumes não mudaram, irmão, de servir a Cristo. Do mesmo jeito que Jesus salvou no passado, Ele salva no presente. Do mesmo jeito que Ele perdoou no passado, Ele perdoa no presente. Do mesmo jeito que Ele curou no passado, Ele cura no presente. Do mesmo jeito que Ele foi com a igreja primitiva, é com a igreja do presente. O que está mudando é o coração do homem. Infelizmente, corações que estão cheios de tantas coisas, cheios de muitas coisas que não deveria ocupar o espaço que é do Espírito Santo. Coração cheio de muitas coisas que não deveria ocupar o espaço que é de Jesus Cristo. Mas a palavra é a mesma, a igreja é a mesma. Quem vem no glória junto comigo, levante a tua mão para adorar. Aleluia, glória a Deus. Vamos refletir, irmão. Se Deus não faz acepção de pessoas, ouça bem que eu vou fazer uma pergunta. Se Deus não faz acepção de pessoa, por que nós estamos fazendo então? Isso é sério, irmão. Eu não vou sentar perto do fulano no culto hoje porque ele é um bebedor de cachaça. Eu não vou sentar perto da fulana hoje porque eu vi que ela estava em tal lugar. Olha o ponto importante dessa mensagem. Ouça bem. O fazer acepção de pessoas, a Bíblia diz que é pecado. Fazer acepção de pessoas, a Bíblia está dizendo que é pecado. Quem está entendendo, irmãos? A Bíblia fala para nós que os gentios são batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, diz a Bíblia que caiu o Espírito Santo sobre os gentios. E os judeus que vieram com Pedro, acompanhando ele, a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados quando viram aquela cena, pois os ouvindo falar em outras línguas. Vamos ler? Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
Maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ficaram espantados. Aleluia. E os judeus que vieram com Pedro, a Bíblia diz que ficaram maravilhados. Ou seja, isso era algo inconcebível para os judeus. Pois como os circuncisos poderiam receber o Espírito Santo? Não era normal. Mas esse recebimento é um dom escatológico que Deus havia prometido ao povo na aliança. No capítulo 2 de Atos, no versículo de número 39, Deus faz uma promessa, e essa participação escatológica, ela é concedida incondicionalmente aos gentios incircuncisos, mesmo antes do batismo em água, por meio de ouvir com fé, como Paulo testemunha aos Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 5. Era Deus demonstrando que aqueles gentios estavam sendo plenamente aceitos no corpo de Cristo, mediante a fé. Já vocês vão entender o que eu estou falando. Os gentios são batizados em águas agora. O batismo em água simboliza a nossa união com Cristo e marca o nosso ingresso na igreja de Cristo. Marcos 16, versículo de número 16. É uma prova externa de que o arrependimento e fé em Cristo Jesus está estampado diante de nós, diante da multidão, diante da igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. É uma das ordenanças de Cristo para a igreja. Está na lição da escola bíblica dominical. Podemos perceber que todos na casa de Cornélio estavam ansiosos por este momento. Então nós entendemos que todo crente em Jesus Cristo deve descer as águas. Todo crente em Jesus Cristo deve também ser batizado. É uma decisão fundamental que demonstra ao público que o crente deixa para trás a velha vida e se torna nova criatura. Aleluia. De agora em diante ele faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Aleluia. Mas alguns infelizmente vivem adiando essa decisão e começam a dizer que não estão prontos ainda. Outros adiam essa decisão pensando que não vão mais poder aproveitar a vida. Aleluia. São mentiras que o diabo está colocando na mente do homem. Aproveitar a vida, meus queridos irmãos, é morrer para o mundo e viver para Cristo. Isto é aproveitar a vida, desfrutar de tudo que Deus tem para a igreja, desfrutar de tudo que Deus tem para nós, os benefícios, aleluia, celestiais. Porque para mim desfrutar do que Deus tem guardado lá no céu, eu preciso virar as costas para muitas coisas aqui na terra. E o diabo está trabalhando na mente do ser humano, dizendo: não precisa disso, você não necessita disso. Necessita sim, porque a Bíblia diz: eis que agora tudo se fez novo. O passado fica para trás, a roupa velha fica para trás, os costumes vai ficando para trás. Para ser nova criatura é preciso aprender outras coisas, irmão. Oh, quem está entendendo? Aí nós vemos a aceitação dos gentios. Os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia começaram a ouvir que os gentios também tinham recebido a palavra do Senhor e começam a questionar a Pedro acerca desse assunto. Mas Pedro explica todo o que acontece. Pedro começa a explicar o ocorrido. E Pedro começa a mostrar como Deus estava agindo também em favor dos gentios. E ao ouvir o relato de Pedro, ouça bem, todos glorificaram a Deus e aceitaram o fato de que Deus também estava salvando o povo gentio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Era como se o apóstolo estivesse lembrado ou lembrando os seus irmãos na fé de que eles haviam recebido o Espírito Santo, e não em virtude da sua tradição, mas unicamente por sua fé em Jesus Cristo. Irmão, ouça bem que eu vou dizer: não fique preso em tradições. Nós precisamos estar presos na palavra de Deus em Jesus Cristo.